vai à Austrália agora conversar com o Nelson Freitas, que trabalhou com o Jô Soares durante muito tempo, né? E eu fico imaginando, viu, Nelson? O Nelson tá exatamente no aeroporto Sydney, ele vai contar pra gente, tá vindo pro Brasil. Eu fico imaginando você, que é mais jovem, bem mais jovem, e o Jô trabalhando com uma sumidade dessas, deve ser um privilégio, né? Bom dia pra você. Boa noite pra você, né? Boa noite, bom dia, Sheila, bom dia, Bom Luiz. dia. Realmente é um momento mega triste, mega. Acabei de saber. Eu estou em Melbourne embarcando para Brisbane e eu volto para o Brasil só em setembro, lá para o lançamento do filme, né, do Ai Que Tudo ou Nada. E aí minha mulher abriu o negócio na informação e me aparece essa notícia. Eu falei, não, puxa, que perda, que lástima tão grande. Claro, a gente sabe que a vida é assim, a gente sabe que tudo tem um começo, que tudo tem um fim, mas por você parar para pensar que contribuição tão gigante, tão importante que esse cara deu para o nosso país. Aí a cabeça passa, memória, não sei vocês, eu já fiz 60 anos semana passada, eu me lembro que eu assisti o Jô na Família Trapo, ele era menino, junto com Ronald Golias, era uma escola fantástica, e realmente é uma perda, não só por ter sido um grande ator, um grande escritor, um grande apresentador e tudo que ele fez na vida dele, não é? Mas pela pessoa, pelo ser humano extraordinário, pelo ser humano gentil, doce, educado, elegante, inteligentíssimo, falava várias línguas. E é isso, o Brasil perde uma das suas maiores personalidades. Realmente é uma tristeza, eu sinto muito. E muito generoso por tudo aquilo que amigos mais próximos sempre disseram, não é, Nelson? Eu queria te ouvir também sobre isso, sobre a sua relação pessoal com o Jô Soares, trabalhos que vocês tenham feito juntos. Conta um pouco mais pra gente sobre essa relação e sobre a influência do Jô no seu trabalho. Olha, em verdade, eu não tive a sorte de trabalhar com ele pessoalmente em algum tipo de produção, mas eu fui 11 vezes ao programa dele, né, no Jô Soares, e todas as vezes ele me tratou com tanto carinho, com tanta deferência, com tanta gentileza e generosidade que foi marcada. E aí, ao longo do tempo, nós fomos nos tornando amigos, não é? De ter o telefone um do outro, de mandar uma piadinha e tudo. Você sabe, o Jô, uma pessoa dessa, quando a gente chega para fazer o programa, é um rebuliço, vocês vivem isso, né, na rádio, é despegar um Boeing do chão, né, com uma equipe gigante sempre. Então, mas todas as vezes que a gente teve a oportunidade de estar junto, não só na frente das câmeras quanto fora das câmeras, a deferência e o carinho dele sempre foram muito especiais para mim, muito, porque como você disse, a gente tem de gerações diferentes. Eu cresci assistindo a ele na televisão, era uma referência gigante, assim como também foi o Chico, né, que esse ano completa 10 anos, daqui a pouco, ele foi em 2012, e que foi uma perda gigante também, o Chico Anísio, que também tive a oportunidade de ser amigo e tive a oportunidade de conviver. É isso, cara, a gente só, né, o Chico dizia uma coisa que eu vou repetir aqui. A gente só morre de verdade pela última vez, quando a última pessoa que a gente conheceu na vida fala o nosso nome, pela última vez. Quando a gente se despede dessa embalagem que nos foi emprestada para participar dessa aventura que ninguém sai dela com vida. O cara Nelson Freitas... É a primeira... Perdão, morte. Pode continuar, Depois Nelson. é a segunda. Nelson Freitas. Não, é a primeira, a gente morre 2 vezes.
Uma quando você se despede dessa embalagem e outra vez, quando a última pessoa que te conheceu fala o seu nome pela última vez. Então, viva Jô Soares, que seja muito bem recebido. Lá em cima, no andar de cima. Obrigado, viu, gente? Valeu, Desculpa Nelson ocupar Freitas. tanto tempo. Imagine. Foi um prazer. Nelson Freitas. Valeu, Sheila. Valeu. Valeu, Lu. Direto Deus. Direto do aeroporto Da Austrália, de Melbourne. Melbourne. Tinha falado do Sydney. Valeu, galera. Nelson tá em Melbourne. Até mais. Isso, não... Boa viagem, Nelson. Um abraço para você. Vamos seguir ainda falando sobre Obrigado por isso. estar conosco. Bom dia, Calinha. Bom dia, gente. A gente vai direto então para o Hospital Sírio-Libanês. A Elaine Freires já está por lá, trouxe há pouco aí as primeiras informações que começam a circular, né, Elaine? Imagino que nesse começo de dia, somente a movimentação da imprensa, né? Tá? Há alguém, algum parente, há amigos também chegando até aí no hospital? Ou por enquanto é essa movimentação da imprensa? Bom dia. Bom dia, Carla. Por enquanto, apenas a imprensa por aqui. Claro, aguardada ainda a chegada de familiares e amigos para prestarem as últimas homenagens. Jô Soares, que faleceu às 2h20 da manhã, de acordo com o boletim médico divulgado há pouco pelo Hospital Sírio-Libanês, aqui na região central da capital paulista, onde o humorista estava internado desde o dia 28 de julho. Ele estava tratando uma pneumonia. As causas da morte oficiais ainda não foram divulgadas. O que a gente tem de informação até agora é o que a própria família já divulgou, né? A ex-mulher dele, a Flávia Pedras, fez um comunicado nas redes sociais ainda na madrugada. Ela primeiro informou, depois a assessoria do hospital aqui confirmou o falecimento do humorista e ela disse que o velório, o adeus, será restrito apenas aos familiares e amigos. Os próximos procedimentos, onde que vai ser, como é que vai ser esse adeus a Jô Soares, a gente ainda não tem essas informações, Carla. Por enquanto, apenas um movimento aqui de pessoas que chegam para consultas normais aqui de rotina no hospital, mas ainda não há qualquer familiar de Jô Soares. Ele que nos deixou aos 84 anos de idade, nasceu no dia 16 de janeiro de 1938 no Rio de Janeiro, teve passagens, né, por diversas emissoras do país inteiro, uma carreira brilhante é pouco, né, para descrever o que foi Jô Soares. Ele que trabalhou com diversos artistas e foi marcado, sobretudo, pela sua trajetória como um grande entrevistador, né, que é essa grande marca que nos deixa, né, esse legado. Ele que falava vários idiomas, sempre com aquelas entrevistas muito curiosas, né, ele se apresentava ali para deixar até mesmo seus entrevistados mais à vontade, ele conversava, brincava, aquele humor que só ele tinha, que deixa muitas saudades nos dias de hoje. A gente volta com mais informações assim que a gente souber direitinho sobre as causas da morte que ainda não foram divulgadas e até mesmo as informações de velório, sepultamento, tudo isso ainda reservado à família, pelo menos essas são as informações iniciais. Exatamente, Elaine, a gente não sabe, como você disse, né, a causa da morte, mas a gente tem a informação de que esse artista, como o Ivan Brandão descreveu muito bem, né, há pouco, é difícil a gente definir Jô Soares com uma profissão, com uma área de atuação. Vai sempre ser um grande artista. A gente sabe que o Jô permaneceu internado por alguns dias, né, desde o fim do mês passado, por causa de uma pneumonia, é isso? Ele estava internado desde o dia 28 de julho, tratando uma pneumonia aqui no hospital, o corpo clínico acompanhando. A gente não tem ainda os detalhes sobre quais eram, né, os últimos, como é que estava o quadro dele nos últimos dias, complicações, até mesmo há uma expectativa, né, para que se tenha uma coletiva de imprensa para entender, de fato, quais foram as últimas complicações que resultaram no quadro de hoje, às 2h20 da manhã, na morte de Jô Soares, aos 84 anos de idade. Obrigada, Elaine. Até mais tarde. Até. Passando uma rápida linha do tempo aqui, só na TV. Jô Soares começou aqui na Band, na família Trapo, ao lado do Golias, ao lado da Nair Belo. Aliás, que elenco, né? Tem muita coisa de acervo aqui da família Trapo, programa histórico. Na Rede Globo, ele participou do Planeta dos Homens. A partir de então, teve o seu próprio programa, o Viva o Gordo. Foi nessa época em que eu passei a conviver com o Jô Soares semanalmente. Se não me engano, o programa dele ia ao ar às terças. Não, às segundas-feiras, é isso aí. E às quintas eu acho que era a vez do Chico City, do Chico Anísio. Aliás, que época espetacular, né? Em que você tem dois grandes protagonistas do humor, grandes
humoristas de personagem, né, criadores de personagens, como Chico Anísio e Jô Soares. Os dois conviviam harmonicamente, mas o meu pai e minha mãe não me deixavam ver o Chico, porque o Chico tinha um humor um pouquinho mais sacana, um pouquinho mais adulto, mas o Viva o Gordo eu assistia, assim, toda segunda-feira. Cara, tô vendo que no Viva o Gordo foram 300 personagens. Exato. 300 personagens Impressionante, criados, desenvolvidos. A gente fala muito do Chico Anísio, com razão, né? O Chico Anísio tá no Guinness pela quantidade de personagens criados, mas o Jô Soares não ficava nada atrás, não. E foi mais ou menos nessa época, né? Depois do Veja o Gordo, Viva o Gordo virou Veja o Gordo, e aí o Jô Soares percebeu que ele estava, sem nenhum trocadilho, grande demais para a gaveta do comediante. Ele queria mais, ele sabia que podia fazer mais e não encontrava esse espaço na Globo. Silvio Santos percebeu o momento e falou, aqui você vai encontrar. E aí foi quando começou o Jô Soares 11h30 na Globo, que depois virou o programa no SBT, que depois, de volta à Globo, virou o programa do Jô. Ele apresentou praticamente até o fim da vida. Uma vida longa, uma vida de muito talento e uma vida em que Jô fazia piada com tudo, né? Nada era sagrado, até a própria morte. Nosso ouvinte final de telefone 7275 lembra muito bem. Aliás, 5059, ele não assina. E uma vez, numa entrevista, perguntaram ao Jô que frase ele colocaria no próprio jazigo, e ele respondeu, aqui jaz Jô Soares, enfim magro. Brilhante, essa frase é famosa. Obrigado, querido, pela lembrança. E sabe que muitos ouvintes aqui estão se lembrando de uma entrevista concedida pelo Jô Soares. Mas só uma correção, Diga a Família lá. Trapo foi na Record. Ah, tá. Foi na TV Record. É verdade, não foi aqui na Band, não. Muitos ouvintes estão Aqui lembrando na Band era o que programa do foi- Golias. Ah, tá, boa. Muitos ouvintes estão aqui se recordando dessa entrevista concedida pelo Jô Soares ao nosso querido e eterno âncora Ricardo Boechat. Aliás, foi uma das minhas primeiras lembranças hoje, quando eu acordei com essa notícia, foi lembrar um pouco dessa entrevista aqui, que tem vários trechos. A gente vai disponibilizar mais uma vez a íntegra dessa entrevista para quem quiser acompanhar no nosso canal do YouTube, mas a gente separou alguns trechos também importantes dessa entrevista, que foi em 2017. Ele falou com o Boechat naquela época sobre o livro de Jô, uma autobiografia que ele lançou exatamente naquele ano. Vamos ouvir aqui um trechinho. Eu acho que eu não queria de forma alguma que o livro, eu tinha o poder de transformar isso num libelo de vingança. Não, passou. Eles é que fizeram mal para eles. Foi terrível para a vida deles. Para mim, não me alcançou. Eu digo, eu não quero em nenhum momento que passe algum rancor, porque eu não tenho. Nem com o deputado, Jô? Pelo amor de Deus, só o deputado. Não, porque, sei lá, é um pobre coitado. A Sheila tá lembrando aqui de algo específico sobre essa entrevista. Quem estava vendo ali a imagem consegue perceber que na frente do Boechat tem, sei lá, pelo menos 12 folhas ali espalhadas, né, na frente dele, e outras tantas que estão empilhadas, né, ali do ladinho, porque o Boechat, ele sofreu demais, né, Sheila, para conseguir se preparar para essa entrevista, porque o Boechat, ele dizia que, embora ele fosse genial e brilhante em tudo que ele fez, as entrevistas eram sofridas para ele, porque ele queria saber de tudo sobre tudo ali da pessoa, e ele passou semanas, né, Sheila, lendo as coisas, se preocupando com o negócio. Foi uma coisa que tirou o sono do Boechat, foi produzir essa entrevista. O Boechat não gostava de ser entrevistador. Não era gostava, dele. Ele era um observador, né? Isso. Mas quando sentou-se em frente a Jô Soares, teve um desempenho fantástico. O Boechat era brilhante em tudo que ele fazia. E aposto que esqueceu daqueles papéis que estavam à frente dele. Possivelmente, certamente. né? Mas foi engraçado a gente acompanhar naqueles últimos dias ou naquela semana ele se preparando, porque ele leu, evidentemente, todo o livro, grifou, daí ele mostrava pra gente, mas eu grifei tudo isso, daí ele mostrava a pauta com a quantidade de perguntas. E acho que foi a única vez que eu vi o Boechat tão inseguro para fazer uma entrevista. Eu falava, mas Boechat, você tem tudo na cabeça, tem repertório, tem tudo. E ele falou assim, mas o cara é gigante, eu não sei nem por qual pergunta começo, né? Qual eu faço na sequência? Como é que vai ser? E no final das contas, essa entrevista é espetacular, né? E eu me lembro depois, ele ficou super satisfeito com o resultado e perguntava, e aí, vocês gostaram? Sensacional, Boechat, sensacional. Falou também sobre a intenção de ser diplomata, o Jô Soares, mas felizmente decidiu seguir outra carreira, né? Carreira artística. Vamos acompanhar esse trecho da entrevista também.
a dança dos sapatinhos que eu comecei a fazer. Era tudo muito espontâneo. Eu só sabia que a coisa mais próxima que eu podia estudar para manifestar essa minha vontade era ser diplomata, que era a única carreira que eu via com a possibilidade histriônica dentro de tudo que se apresentava de possibilidade do meu futuro. Depois tinha um embaixador brasileiro, que foi um embaixador em Paris, também chamado Antônio Mendes Viana, que era um gordo. A mulher dele foi minha mãe de leite, porque a minha mãe não tinha leite em função de ter perdido os seios num cavalo que empinou e caiu com as duas patas, esmagando os 2 seios dela. Ela desmaiou, claro, que é uma dor. Então, esse Antônio Mendes Viana era uma figura tão fascinante que, de improviso, tem uma música da Juliette Gréco que, quando ela cantava, ela dizia sempre "Comme il est doux dans les bras d'Antoine". E não era uma coisa sexual nem sensual, não. Era de carinho e de achar ele uma figura absolutamente alegre, desbundante. E a mulher dele foi minha mãe de leite. Quando ele morreu, ele era gordo, quando ele morreu, ela me mandou todo o vestiário dele. Casacas, fracos, tudo que um diplomata tem que ter. E tudo serviu perfeitamente. Eu usei muito na televisão. Muito. Bom, e olha que loucura. Ontem o Fábio Pochá, também humorista, deu entrevista à Band News FM para falar sobre o lançamento do novo filme dele e lembrou do Jô. Lembrou do Jô Soares. Disse que o Jô foi fundamental na decisão dele, Fábio, de virar ator. Eu acho que a coisa mais emblemática da minha vida foi eu estar na plateia do programa do Jô, assistindo. Eu fazia faculdade de administração, eu tinha 18 anos e eu decidi ir lá na frente, pedir pro Jô para fazer um sketch que eu tinha escrito. Fiz, e naquele dia, quando terminou a gravação do programa, que eu voltei para minha casa, eu falei, eu vou largar tudo e virar ator. Isso ele falou sem saber nem que o Jô estava internado, tá? Ele estava só contando da história da vida dele. Veja como o Jô Soares participou de alguma maneira da vida, acredito que de praticamente todos os humoristas dessa geração, de boa parte dos atores. E, aliás, é isso que destaca a nossa colunista de cinema, Flávia Guerra, de como o Jô tornou-se uma inspiração para vários artistas e que também no cinema ele era sinônimo de liberdade. Um dos livros do Jô, que fez, aliás, que virou best-seller, um tremendo sucesso, o Xangô de Baker Street, virou filme e, segundo ela, mostra exatamente o que era a criatividade e a perspicácia do humorista. Que liberdade uma pessoa tem de pegar uma história de Sherlock Holmes, colocar no Rio de Janeiro, né, no tropicalismo do Brasil, trazer o humor do Brasil, né, com o Stradivarius, com histórias de detetive. Você tem que ser muito livre, né, para criar uma história dessa, e o livro é uma delícia, o filme também. Bom, muitos ouvintes estão escrevendo para cá e dizendo, nossa, a gente vê o Boechat e bate aquela saudade enorme. A gente olha para o Jô e ainda não acredita no que está acontecendo nessa notícia. Então, talvez a mensagem seja essa, né? Não importa se a perda é repentina, se a gente tem a pessoa por longos e longos anos e aí ela se vai. A questão é que isso acontece, vai acontecer com todo mundo e a gente tem que começar a olhar para as nossas vidas, né? Porque a gente olha para os nossos ídolos e, gente, eles estão indo, né? É o que acontece. Infelizmente, é o que acontece. Então, como diz o Megali, não gosta muito de usar essa expressão, a reflexão, mas eu acho que é a reflexão dessa manhã. Tá acontecendo, né? A vida tá seguindo. E aí, o que a gente tá fazendo com isso? O que a gente tá fazendo com ela? Não gosto. Não gosta. Já falei isso? Falou. Vamos fazer uma reflexão, mas é isso, é a reflexão que eu acho que tem que ficar. Daqui a pouco a gente volta, obviamente, né, a trazer mais informações a respeito de homenagens, de funeral. Também conversa com outros artistas que estiveram com o Jô Soares. A gente vai falar com o meu grande companheiro, agora colega do 1001 Perguntas, o Zeca Camargo, que também viu a televisão se desenvolver e muito moldada pelo Jô Soares. Ele fala muito, ele cita muito o Jô Soares, porque o Zeca é um cara
que entende muito de TV, né? Eu estou aprendendo muito com ele também, então ele vai dar um pouco dessa percepção dele daqui a pouquinho na nossa programação. Vamos seguir aqui com outros temas? Bora. 9 estados e o Distrito Federal terão debates na tela da Band neste domingo agora, a partir das 9 horas da noite, com os candidatos a governador. São eles Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Domingão, hein? Agora, essa é uma das grandes novidades na eleição deste ano, nessa maratona eleitoral aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Debate aos domingos, com uma possibilidade ainda maior de mais gente poder acompanhar. E um pouquinho mais cedo também, porque normalmente é ali depois das 10h30 da noite, não é? E normalmente durante a semana. Então, domingão, 9 da noite, com possibilidade de o eleitor acompanhar de perto, ver e fazer a sua escolha, né? Ver e confrontar as propostas dos candidatos. Destaque do encontro na capital paulista, agora chegando com Renan Suquevicius. Em São Paulo, o confronto será no estúdio principal da sede da Band no bairro do Morumbi. 5 candidatos que estão na corrida ao governo estão confirmados. Fernando Haddad, do PT, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Rodrigo Garcia, do PSDB, Vinícius Poit, do Novo e Elvis César, do PDT. Mais de 300 convidados devem estar na Band no domingo. A mediação será do diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider. Os detalhes do debate ao governo do Rio de Janeiro chegam com Pedro Dobal. O Grupo Bandeirantes de Comunicação mantém a tradição e realiza neste domingo o primeiro debate entre os pré-candidatos ao governo do Rio. O encontro vai reunir os nomes dos partidos com pelo menos 5 cadeiras no Congresso. Cláudio Castro, do PL, Marcelo Freixo, do PSB, Paulo Ganimi, do Novo e Rodrigo Neves, do PDT. O debate vai ter cerca de 1 hora e 40 minutos de duração. Serão 3 blocos, um com um confronto direto entre os candidatos e outros 2 com temas escolhidos ou sorteados pelo jornalismo da Band. A mediação será da apresentadora Thaís Dias. Tem debate também em Minas Gerais e o destaque chega com Lucas Catapreta. Na capital mineira, 5 candidatos que cumprem as regras de representatividade do TSE confirmaram presença no debate da TV Band Minas. São eles em ordem alfabética: Alexandre Calil, do PSD, Carlos Viana, do PL, Lorene Figueiredo, do PSOL, Marcos Pestana, do PSDB e Romeu Zema, do Novo, que é o atual governador e busca a reeleição. O confronto terá 5 blocos, duração prevista de 2 horas, com perguntas entre os candidatos e também de jornalistas do Grupo Bandeirantes. A mediação será de Adriana Araújo, âncora da Band News FM. O debate terá retransmissão simultânea na Band News Belo Horizonte e no YouTube, na página Band Minas. Vamos seguir falando de debate também no Distrito Federal. Fala aí, Agatha Gonzaga. A redação da TV Band Brasília e da Band News FM de Brasília seguem com os últimos preparativos para o primeiro debate com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2022. São 8 pré-candidatos confirmados que vão fazer o combate de ideias sob a mediação da jornalista Milena Machado. O atual governador do DF, Ibanez Rocha, do MDB, os senadores Alcir Lucas, do PSDB, o também senador Regufe, do União Brasil, a senadora Leila Barros, do PDT, o ex-secretário de Educação, Rafael Parente, do PSB, o deputado distrital Leandro Graz, do PV, e a conselheira tutelar Queca Bagno, do PSOL, além do ex-governador Paulo Otávio, do PSD, são os nomes que estarão na tela e na frequência da Band. Também tem debate no Rio Grande do Sul. Eduardo Oliveira. No próximo domingo, Osiris Marim será o âncora do debate que reunirá 8 dos 10 candidatos ao governo do estado gaúcho na sede da Band em Porto Alegre. Estão na disputa o ex-governador Eduardo Leite pelo PSDB, o deputado federal e ex-ministro do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, pelo PL, o senador Luiz Carlos Reins, do Progressistas, o deputado estadual Edgar Preto, do PT, o ex-deputado federal Vieira da Cunha, pelo PDT, o ex-vice-governador do estado no governo Brito, Vicente Bogo, do PSB, o advogado Ricardo Jobim, pelo Partido Novo, e Roberto Argenta, do PSC. Ainda disputam o Piratini, mas não participarão do debate pela regra de representação mínima no Congresso Nacional os candidatos Rejane de Oliveira, do PSTU, e Carlos Messala, do PCB. Agora tem destaque do Paraná. A Vanessa Fontanella
quem vai trazer as informações pra gente. Fala, Vanessa. 8 candidatos ao governo do Paraná participam do debate em Curitiba. A emissora convidou todos os 9 candidatos. O ex-governador Roberto Requião, do PT, o ex-deputado federal Ricardo Gomide, do PDT, Adriano Teixeira, do PCO, a professora Ângela Machado, do PSOL, Jone Correia, presidente estadual do Democracia Cristã, o professor Ivan, do PSTU, a professora Solange Bueno, do PMN, a professora Viviane Mota, do PCB e Ratinho Júnior, do PSD, candidato à reeleição, que informou que não estará presente. O debate será mediado pela jornalista Alessandra Consoli. Tem debate também entre os candidatos a governador da Bahia. Fala aí, Micuano. Está marcado para este domingo o debate da Band entre os candidatos ao governo da Bahia. O evento, mediado pela jornalista Carolina Rosa, será dividido em 5 blocos. Confirmaram presença até o momento os candidatos Jerônimo Rodrigues, do PT, João Roma, do PL e Kleber Rosa, do PSOL. A ACM Neto, do União Brasil, não confirmou que estará presente. A ordem de participação, perguntas e respostas dos candidatos foi definida em sorteio durante reunião entre os representantes dos partidos, a direção-geral e a direção de jornalismo da emissora na segunda. Estiveram presentes representantes do PT, PL e PSOL. E da Paraíba, fala Cacá Barbosa. 7 candidatos ao governo da Paraíba participam do debate deste domingo. São eles Adjane Simplício, do PSOL, Antônio Nascimento, do PSTU, João Azevedo, do PSB, Major Fábio, do PRTB, Nilvan Ferreira, do PL, Pedro Cunha Lima, do PSDB e Veneziano Vital do Rego, do MDB. O debate, que vai ser retransmitido pela rádio Band News FM de João Pessoa, será mediado pela jornalista Cláudia Carvalho. Só para registrar, a Cacá Barbosa um pouco mais cedo mandou aqui mensagem pra gente, lembrando que João Pessoa completa hoje 437 anos de fundação. Então, um abraço para os nossos ouvintes de João Pessoa. Capital do Sol. Capital do Sol. E a gente tem a informação também sobre o debate no estado do Amazonas, agora subindo no mapa, seguindo para o norte do país. Fala, Alex Ferreira. 7 candidatos ao governo do Amazonas são convidados para o debate que vai ocorrer neste domingo, com transmissão simultânea pela Band News FM em Manaus. O evento acontecerá nas dependências da TV Band Amazonas, na zona sul da capital, com a apresentação do jornalista Neto Cavalcante. Devem participar do debate Amazonino Mendes, do Cidadania, Carol Braz, do PDT, Eduardo Braga, do MDB, Henrique Oliveira, do Podemos, Israel Tuiuca, do PSOL, Ricardo Nicolau, do Solidariedade e Wilson Lima, do União Brasil. No Rio Grande do Norte, a atual governadora Fátima Bezerra, do PT, Fábio Dantas, do Solidariedade e Daniel Moraes, do PSOL, estão confirmados no debate deste domingo na tela da Band. A apresentação do encontro será de Ana Ruth Dantas. O senador Stevenson Valentim, do Podemos, ainda não tem a presença confirmada. O diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Fernando Mitre, destaca a importância do debate para que o eleitor possa comparar as propostas. Nós estamos entrando este debate no confronto direto entre os candidatos. Então nós vamos ter 2 blocos, candidato contra candidato. Quer dizer, o que acontece aí? O eleitor, o telespectador, ele vai ter todas as informações suficientes para fazer as comparações, para discutir o estilo, as ideias, os programas de cada candidato, com a grande vantagem de que um estará contestando o outro. Então, para você ter uma ideia, um candidato pergunta, o outro responde, o que perguntou replica, o que respondeu replica. E isso é o núcleo do debate, isso se repete o tempo todo. Quando chegar ao final do debate, o telespectador, o eleitor, já tem ali muitas das informações que ele precisa para fazer a comparação, confirmar o seu voto ou até decidir sobre o seu voto. Os debates na tela da Band começam no domingo, tem participação da Sheila Magalhães em São Paulo, tá? Às 9 da noite, com cobertura completa aqui na Band News FM. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Fala, Milton, bom dia. Ô, Megalha, aquilo que aconteceu aí na Band News FM, a Carla Bigato morrendo da risada, a Sheila Magalhães, entendeu? A nossa primeira-ministra, é uma coisa antiga que aconteceu. Ontem operaram o Atlético Paranaense. Bem, gente, 0-0 ontem em Curitiba, no antigo estádio Joaquim Américo, quando eu morei lá em Curitiba. Depois o Petralha, o polêmico Petralha, que faz um bem danado pro Atlético, entrou e fez um estádio realmente maravilhoso. E a torcida do Atlético Paranaense é uma das coisas mais lindas do futebol. Flamengo, você vai ver o que é inferno no jogo de volta, vocês com o Flamengo, tá bom? Então é o seguinte, Flamengo e Atlético Paranaense em Curitiba. Agora o juiz, ele deu um pênalti. Peremptoriamente, convicto. Aí o nosso glorioso VAR, porque o VAR sabe como é que é? O VAR é rubro-negro, mas não o rubro-negro lá de Curitiba, mas sim exatamente lá do Rio de Janeiro. O Flamengo, né? Mas a verdade é que o pênalti foi marcado, aí o VAR vem e ferra o time do Filipão, por milímetros. E depois, no segundo tempo, um gol de cabeça do general, o Heleno, entendeu? Forte, feito um touro, parece o Mike Tyson, entendeu? Mas um pouco mais alto, é claro. E foi gol legal. Aí, por milimétrica, não sei o que o VAR... Ferraram o Atlético Paranaense. Agora não vai dar mais, hein? Bom final de semana pra todo mundo.